Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, amém? Aleluia. Eu quero glória a Deus para Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que esse não foi pergunta, não? Glória a Deus. Dá aquele que o Senhor. Não que fosse para mim, pessoa, né? Porque é longe de mim, algum tipo de glória. Mas nós possamos dar com alegria, com adoração realmente para o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque até agora o culto foi de nós para Deus. E agora que o Espírito Santo fala com cada um de nós. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai amado, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua serva. Que não seja eu, mas seja o Senhor a falar conosco. Pai, de uma forma especial eu peço ao Senhor nesta noite, não só hoje, mas a partir de hoje, de uma forma especial, nos dê, Pai amado, discernimento de Espírito, para que não possamos ser enganados, para que possamos ser conduzidos fielmente conforme a vontade do Senhor. Que a tua voz seja audível aos nossos ouvidos, para que não haja confusão em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu costumo dizer que nós somos movidos por vozes, sim ou não? Vozes que falamos, vozes que ouvimos, vozes que deveríamos ouvir e não ouvimos, sim ou não? Sim. E nos dias de hoje está tão difícil discernir de quem é a voz, né? Nunca teve tão complicado. Eu vi eu falar esses dias com um influencer que se converteu recentemente, que era homossexual, Agostinho Fernandes, maquiador da Michelle, não sei se vocês lembram dele, converteu-se recentemente. E ele está naquela fase do primeiro amor, tão bonito de ver, né? E tem pessoas que às vezes não julgam, porque falam uma coisa assim, cara, é bebê, tá andando, tá lindo, né? Quem somos nós para julgar um deslize ou outro? Desde quando o bebê tem maturidade para saber o que fala, mas não é lindo? Quando ele vira para você e fala papai, mamãe, vovó, vovô, né? É lindo. As pessoas se pegam detalhes. Ouça a voz que está fluindo, às vezes não é aquilo que está saindo da boca, mas é o que está vindo do coração. Porque às vezes a boca também fala de forma precipitada. Você fala assim, a boca fala o que achei o coração, mas às vezes parece que a boca fala mais rápido. Quem nunca viveu isso? Né? Mas a gente não consegue expressar exatamente o que está aqui. Às vezes a gente comete equívoco, injustiça, ofende e magoa. Não necessariamente porque está aqui, porque nós não dominamos a coisinha chamada língua. E ela é muito feroz, né? Eu quero falar hoje a respeito de vozes e a respeito de prisões. As prisões que não foram construídas pelo diabo. Sim, mas aquelas que foram mantidas pelo silêncio dos que conhecem a verdade. Lugares onde o engano fala alto, a mentira usa linguagem espiritual, o sistema oprime e os filhos de Deus aprendem a suportar em vez de adorar. Enquanto a falsa espiritualidade fala, a verdadeira adoração se esconde. Enquanto alguns negociam o discurso, outros perdem a voz. Mas o céu não responde ao discurso correto. Ele responde à adoração fiel. Que é o exemplo onde a igreja se calou. Pandemia. Cadê os adoradores? Cadê os pastores? Onde as ovelhas mais precisavam? Na hora do seu luto, na hora da sua dor, na hora da sua enfermidade. Muitos morreram desamparados. Muitas ovelhas deixaram o ombro para
aprisionados pelo medo. Então não existe só a prisão que o homem constrói, de cela, chave, tranca. Existe a prisão do medo, a prisão que nós escondemos pela covardia. Porque nós temos muitas pessoas presas e presidiários que estão mais livres do que muito dentro da igreja. Porque nenhuma cela pode prender um adorador. Glória a Deus. Nenhuma cadeia física prende um adorador. Mas a mente dele aprisiona. Pelo medo, pela opressão, pela covardia, pela dor e pelo silêncio daqueles que conhecem a verdade, eu e você. Eu e você. Nós vamos ver hoje um exemplo de uma dupla que não se calou, estando presos, açoitados e ainda amarrados, não se calaram. Independente se a prisão for justa ou injusta, neste mundo tereis aflições. Tem pessoas que só adoram a Cristo na dor, na desgraça. Então, o que você acha que virá sobre a vida dessa pessoa? Desgraça. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas Ele também não deseja que nenhuma alma se perca. Se o olho te faz pecar, arranca e joga fora, que não está no céu com um, que é com os dois, no mundo. Então, o que te liga a Deus? Se for gratidão, muitas bênçãos vão chegar a você, porque você quer. Mas se você procura só a dor, é o que você atrai para você. Porque a nossa alma clama pelo Criador. Como está você hoje diante do Senhor? Que voz está saindo de você diante do Senhor? O céu não responde ao discurso correto. Não adianta você falar bonito. Não adianta justificar. Porque a lei proibiu. A lei de homem proibiu. Ah, porque se eu fizesse eu seria preso. Ah, porque se eu... Não adianta discurso lindo e nem justificado. O que move o céu é a adoração. Glória a Deus. É isso que move o céu. Não é eu ou você falar comigo. Não é eu ou você fundamentar. Deus não precisa de petição legalista. Quem precisa de petição por fundamento de lei é o juiz humano. Deus precisa de um adorador que o faça em verdade e espírito. Todos nós temos uma justificativa dos nossos pecados, sim ou não? Mas Deus não quer justificativa. Porque todos nós pecamos. Mas quando tentamos justificar, nós estamos longe de ser adorador. Em verdade, Ele ensina. Prisões não caem quando a igreja reclama. Prisões não caem quando a igreja explica. Prisões só caem quando a igreja decide adorar no lugar da dor. A gente não gosta de repetir, eu quero que vocês repitam comigo. Prisões não caem quando a igreja reclama. Quem que é a igreja? Vamos mudar a igreja quando eu reclamo? Vamos lá? Prisões não caem quando eu reclamo. Libera a palavra. Prisões não caem quando eu me explico. Mas prisões caem quando eu decido adorar no lugar da dor.
Atos 16, abre a sua Bíblia. Paulo e Silas não discutiram com a prisão. Paulo e Silas não discutiram com a prisão. Eles adoraram dentro dela. Amém. E quando a adoração subiu, Deus desceu. Onde a igreja se cala, a prisão permanece. Onde a igreja adora, as cadeias não resistem. Vamos lá? Atos 16. Nós vamos ler um pouquinho por que Paulo e Silas foram presos. Então, Atos 16, 16. Eu estou vendo a tradução da King James, pode ser que esteja um pouquinho diferente dos irmãos. Atos 16, 16, acompanhe comigo. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos. Preste atenção aqui, irmãos, o que ela gritava? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela mentiu? Mas será que a voz era de Deus? E ela insistiu em agir assim por vários dias. Se fosse eu e você, talvez estaria colocando ela no altar para pregar, porque estava te exaltando o homem. Este pastor é de Deus, ele anuncia a salvação. Eis aqui a diferença de homens que têm o discernimento de espírito. Seguindo, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ela, naquele mesmo instante, saiu. Percebe a diferença de quem tem discernimento e de quem não tem? Muitos aqui, muitos homens de Deus estariam talvez exaltando essa moça como uma profetisa, como uma mulher de Deus, porque ela não mentiu, ela falou a verdade, mas eis que nem tudo que fala a verdade provém de Deus. E por isso, vamos seguir o 19 aí. Percebendo que a sua esperança do lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então a multidão unânime o atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo exibido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Meu irmão, o capeta não quer só prisão, ele ainda coloca vigia, tá? Ele te aprisiona e ainda coloca vigia. Vigia, que é para você não sair dali. Por isso que Deus fala: orai e vigiai, porque os demônios, Satanás, coloca vigia quando você está na prisão. Não é fácil entrar, mas também não é fácil sair.
Seguindo, 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Os demais presos não estavam adorando, eles estavam o quê? Ouvindo. Aqui também não fala que Paulo e Silas começou a orar à meia-noite. Eles estavam orando. Eles já estavam orando. Seguindo, 26. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono. Então ele estava o quê? Dormindo. A palavra de Deus sendo ministrada. Tem gente que só ouve e tem gente que dorme. E tem gente que adora. Glória a Deus. 3 tipos de pessoas aqui na igreja. Gente que ministra, gente que adora com a ministração, gente que dorme e gente que só ouve. Isso aqui é um exemplo da igreja. O amor de Deus ele é harmônica, não é um fato isolado. Porque nós somos pessoas, nosso comportamento é natural em qualquer lugar que eu e você estiver. Por isso que eu falei vozes. A voz da prisão, quem que estava ecoando era de quem? Paulo e Silas. O que eles estavam fazendo? Orando e louvando. Eles estavam cultuando. Lembra, nós falamos aqui que a primeira parte do culto é nossa? Louvor, oração e oferta. Depois é de Deus para conosco. Então eu estava preso, açoitado, amarrado, louvando e orando ao Senhor. Mas tinha pessoas que estavam só ouvindo. Tinha pessoas que estavam dormindo. Parei em qual versículo aí? 27. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíram que os presos todos houvessem escapado. Ele não acordou com o louvor, tá? E nem com a oração. Ele acordou com o estrondo. Tem pessoas que para acordar, o mundo tem que acabar mesmo. Ele não acorda por amor. Ele não acorda por ouvir. Ele acorda em um momento de desgraça mesmo, de tragédia. Os outros presos estavam ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo. Ele só acordou quando tudo estava no chão. Já acordou ao ponto de se matar. 28. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Meu irmão, às vezes Deus te sacode, só por despertar, não para tirar nada de você, não. Nem permitir que os outros tirem de você. Tem sacudido na minha, na sua vida, que é só para acordar, é só para ouvir a presença, é cuidado, é o saculejo, mas a tua prova é para o despertar. Que voz eu estou ouvindo? Que voz você está declarando? 29. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida conduziu-os para fora, rogou-lhes: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Meu irmão, quando Deus te balança, não tem palavra, não tem nada, você sabe que é Ele. Porque ele ouviu a pregação de Paulo? Não, ele estava o quê? Dormindo. Mas na hora do terremoto, ele já chegou: o que eu faço para ser salvo? E quando a voz de Deus manifesta, não tem aquele que não entenda que é o Pai. Não tem ateu, não tem frio, não tem morro, não tem quem dorme, não tem quem só ouve. Quando a glória
terremoto não foi para Bruxelas, foi para despertar quem estava dormindo. Porque se fosse só para Bruxelas, o que eles tinham feito? Mas qual foi o mover de Deus naquele lugar? Despertar quem estava dormindo. Será que nós vamos precisar de um terremoto? Ou será que nós estamos só ouvindo? Ou tem que vir um terremoto? Ou será que nós estamos também adorando? Se nós estivéssemos aqui presos, será que nós estaríamos cantando com Paulo? Será que nós estaríamos só ouvindo ou estaríamos dormindo? Como está o seu ouvido? Como está a sua atenção das coisas de Deus? Ele prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Eles não converteram pela fé do guarda, porque a palavra foi ministrada. Eles converteram porque Paulo ministrou ao coração deles. Mais uma vez, a voz é a palavra que edifica. Não é o que eu vou falar, a palavra proclamada de Deus. O poder está na palavra, não é no que eu falo, mas no que fala por meio de mim. Se é o Espírito Santo, se é a palavra, é ela que nos transforma. Ninguém muda ninguém. Não foi Paulo, mas o Espírito que habitava nele. Não deixava dúvida que ele era um homem de Deus. Não um homem só usado por Deus. Porque o homem de Deus também é usado por Deus. Mas muitos são usados e não são homens de Deus. Ou quando eu falo homem, eu digo de homem e de mulher. Então insistiu para que subisse a sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haver crido em Deus. E aqui segue a história, depois eles descobrem que Paulo era romano, vai tentar se desculpar com ele, ele exige a retratação para que os crentes daquela região pudessem pegar livremente. Então ele pediu a retratação por vaidade. Entende a diferença? Para que fosse reconhecido que ele, romano, estava pregando o Evangelho, daria legalidade ou liberdade para os irmãos daquela região também pregar. Porque ele foi açoitado injustamente, como se ele não fosse romano também. Por isso que foi alegado, por isso que ele foi açoitado. E quando descobriram os magistrados que ele era tão romano, eles temeram, porque eles açoitaram um romano. Então Paulo exigiu a retratação no sentido de também, não só da pessoa dele, mas garantir que os irmãos daquela região pudessem pregar a palavra, sendo também romano, sem passar pelo que ele passou. Mas isso também não diminuiu nem cessou a perseguição, porque a igreja é perseguida. Mas Paulo se governando aquele dia de sábado, não ia deixar passar isso também de graça, né? Se colocar assim, né? Para também fazer isso valer, o valor que nós temos como filhos de Deus. Glória a Deus. É interessante que nós vemos aqui que a jovem, a adivinha, ela reconhece, mas não pertence. A jovem adivinha reconhece, mas não pertence. Ela fala a verdade, sim ou não? Usa a linguagem espiritual correta? Sim. Reconhece a autoridade apostólica? Sim. Mas é o Espírito Santo? Cuidado com o que eu e você está ouvindo. Volto a dizer, preste atenção nessa moça. Ela usou linguagem espiritual. Ela reconheceu a autoridade apostólica. Talvez eu e você estivesse não exaltando ela, mas valorizando ela. Aí eu pergunto quantas pessoas estão na igreja usando a linguagem espiritual correta, reconhecendo a autoridade apostólica, mas Espírito. Que Deus nos deu, que está só liderança essa noite, que Deus nos deu
espírito de discernimento. Cada dia mais, nós vamos precisar muito disso. Mas é um que não põe nossos braços todos os dias, cobra tanto dia para o Senhor. A pessoa já tem o professor do espírito de discernimento, me dê espírito de discernimento, que eu não seja enganada, que eu não conduza a igreja que é do Senhor de forma enganada. Por isso que eu entendo que às vezes o portão passa e tem gente que tirada em limpeza mesmo, e nós oramos aqui desde o início, Senhor, não, pastor Deus. Então, às vezes não é perda, é livramento de Deus, é limpeza de Deus. Mas eu não posso julgar que há, eu sei, deixa para Jesus isso. Mas nós temos que estar sempre orando ao Senhor, nos dê espírito de discernimento, que a sua igreja, que é dele, não seja enganada. E que nós, como filhos, também não sejamos enganados nos nossos negócios, na nossa família, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. O mal tem cara de bom. Porque então, para Deus, fuge da aparência do mal. Né? Se o mal fosse, todo o mal fosse feio, teria menos seguidores. Porque a gente segue porque quer mesmo. Mas alguns estão iludidos na beleza do mal, na sedução, né? Nem toda verdade falada vem de Deus. Nem toda verdade, ela não mentiu. Nem toda verdade falada vem de Deus. A origem importa mais do que a frase. A fonte importa mais do que a água. Ah, vou ouvir música do mundão aí, tudo bem. Qual é a fonte? Qual é a origem? Você tem coragem de orar assim? Senhor, o Espírito que está naquele cantor lá, habita em mim agora. Eu quero ver. O crente tem coragem de orar assim. E dá. Não, sim, mas eu falo porque assim, tem nada a ver, não tem nada a ver. A fonte é mais importante do que a palavra. Porque essa moça dizia a verdade, mas a fonte não é a verdade. Cuidado com o que nós estamos ouvindo. Discernimento é mais importante que a aprovação. Paulo não aceita parceria com o inferno. Ele não se move por aplauso, mas por revelação. Não aceite parceria com o inferno. Nós temos propósito e propostas. E as propostas geralmente querem nos tirar do propósito. Proposta vem todos os dias. Tem uma música de trás que fala que todo dia a tentação vem, né? Todo dia. Tentação é proposta. Mas você escolhe o propósito, Deus ou não. Mas Paulo não aceitou parceria espiritual com o inferno. Tem gente fechando alianças, parcerias com o inferno. Cuidado. Disfarçado de verdade. Aquele vai chegar diante de Jesus, né? Mas eu preguei no teu nome, eu falei no teu nome, verdade, não é? Mas a fonte que era ele não estava em Cristo. A gente fala para ele, aparte de mim, porque não te conheço. A igreja precisa discernir quem caminha junto. Nem todo Deus te abençoe e vem do céu. Olha que é perigoso, né? Nem todo Deus te abençoe e vem do céu. Já pensou nisso? Eu conheço pessoas que são do candomblé e falam isso, Deus te abençoe. Que oram para nós. Essa frase fica para nós, para nós. Não importa a frase, mas a fonte. Porque a frase pode até ser verdadeira. Pai nosso que estás no céu, não está lá mesmo? Mas quem está declarando isso? Deus te abençoe, Deus
abençoa mesmo. Mas quem está declarando sobre a sua vida as bênçãos de Deus? É igual orar com posição de mãos. Muito cuidado quem ora. Porque há uma transferência de autoridade. Há uma autoridade quando há em posição de mãos. O mundo espiritual ele é real. Pessoas legais ele não vai tornar imune a ação e efeito dele, porque nós somos espíritos. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E só o corpo perece. Cuidado com vozes que acompanham, mas não se submetem. Já percebeu isso? Uma coisa que eu sempre falo: quem não submete a autoridade de homens, não submete a autoridade de Deus. Não é que pastor quer manipular, tem gente que faz isso sim, não fica fazendo campanha, não, acontece. Aliás, a religião é uma das coisas que mais escraviza no mundo desde sempre. Por isso que Jesus não é religião. Quem está ouvindo ou vai ouvir, nós não somos religião. Nós somos cristãos, escolhendo o cristianismo como estilo de vida para viver. Deus não é religião. Religiosidade e fanatismo, Deus chamou de hipócritas. Porque a religião escraviza, domina, é poder, é manipulação. Então, cuidado com as vozes que acompanham, mas não se submetem. Cuidado com quem reconhece unção, mas não vive transformação. Quando a fidelidade gera prisão, o verdadeiro motivo da prisão não foi libertar a jovem, concorda comigo? Não foi. Foi tocar no bolso dos seus senhores. Então, meus irmãos, onde o evangelho chega, o pecado perde espaço. O lucro injusto acaba e o sistema reage. Por isso, a igreja é perseguida. Paulo e Silas são espancados e presos. Injustiça, dor e humilhação. Ser fiel não isenta crente de prisão, mas garante a presença de Deus dentro dela. Às vezes a prisão não é castigo, é palco de milagres. Já pensou nisso? Às vezes a prisão não é castigo, é palco para milagres. Na prisão há 3 tipos de pessoas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles já estavam orando a esta hora, quando tudo aconteceu. Nós temos adoradores. Quem são os adoradores nessa passagem? Quem são? Paulo e Silas. Os que ouvem, quem são os que ouviam? Os presos. Os presos não cantam, não oram, mas escutam. A gente se dá cansada só por estar perto de quem adora. Tem pessoas que vão ser alcançadas só por te ouvir. Tem pessoas que vão ser alcançadas por ouvir a sua oração. Então adore em qualquer lugar. E tem os que dormem. Quem nessa passagem está dormindo? Carcereiro. Ele estava presente, mas alheio, cumprindo rotina. E que fica um alerta à igreja e você. É possível estar no ambiente do milagre e ainda dormir espiritualmente. Tem pessoas que vêm para a igreja, entra vazia e sai louca. Porque ela não adorou. Ela não ouviu e ela não adorou. Você ouviu e não adorou, você vai ser a pessoa que você só ouviu. Mas quando você adora, dá glória a Deus e aleluia durante a palavra, e adora o Senhor, e glorifica, e concorda em oração, e recebe, isso é adoração, isso é unidade. Quando a adoração move o céu, o terremoto não veio por causa da dor.
sua dor, que vem terremoto, que vem dar o saculejo na minha e na sua vida. Mas vem através da adoração. Só adoração quebra cadeias. Só adoração te tira de prisões. Só adoração te tira de prisões. Se você ainda está preso emocionalmente, financeiramente, ministerialmente, adore ao Senhor, cante ao Senhor, ore incansavelmente. Meia-noite ele já está orando e adorando ao Senhor. Está cansado? Ore, adore, põe louvor. Hoje o celular é uma bênção se souber usar. Eu não consigo orar, põe louvor, deixa, vai edificar, adore, prostre o joelho no chão, tira um tempo para ouvir. Muitas pessoas só oram, e não param para ouvir o que Deus tem para nós. Então você vai ver as bênçãos chegando. Faça a sua oração, tira uns minutos de silêncio. Senhor, fala comigo. Você só fala para Deus. Você pede para ouvir a voz dele? Você dá o tempo dele falar com você? Louve, adore, ore, mas para ouvir. E a gente não consegue ouvir porque buscando profecias, né? Porque eu não tive tempo para ouvir. Quando Deus quer falar comigo com você, usa o profeta, sim, tem que ser atrás, não. Usa até um jumento na rua para falar conosco, você vai saber o que eu estou falando. Que você está buscando. Deus já usou ímpio para me dar a resposta e a pessoa nem sabia que era a resposta de oração. Mas eu sabia. Deus usa quem Ele quiser. Para ouvir a voz dele. O terremoto não veio por causa da dor, mas da adoração. Deus responde louvor. Cadeias caem, portas se abrem. O milagre não foi fugir. Foi o quê? Permanecer. A adoração verdadeira não busca escape, busca glorificar a Deus. Se você a Deus quer fugir, não. Aonde você está, o milagre acontece. É onde você está. Você não precisa sair correndo. Porque lá que você está, que Deus vai operar os milagres. Olha o que aconteceu. A conversão do carcereiro. E quem pergunta o que deve fazer para ser salvo, ele não teve dúvida. A fé é pessoal. Todos ouviram e todos creram. Casas são transformadas quando a palavra é ouvida. E aqui eu quero fechar com a diferença entre ser usado e ser de Deus. A jovem era usada, mas não era de Deus. Paulo e Silas eram de Deus, por isso permaneceram firmes. Ser usado impressiona pessoas. Ser de Deus transforma ambientes. A adoração revela quem pertence de verdade. Uma pessoa desconfortável com a adoração, a pessoa não é cristã. E deixa de desconfortável. Essa outra está adorando demais. Essa parte está adorando demais. Não está adorando. Não está adorando. Adorar é receber. Ouça o que está dizendo, começa a glorificar a Deus, mesmo que você não entenda, porque o poder não está no seu entendimento, está na palavra, está no nome de Jesus. Desde quando o poder você não tem capacidade de entender alguma coisa, a palavra por si só basta. Quer entendimento? Busque revelação. Busque no Senhor. E Ele vai nos dar. Glória a Deus. E eu deixo algumas frases para a gente fechar aqui, para que vocês possam repetir dentro que nós ensinamos aqui hoje. Nem toda prisão é uma derrota. Cada frase que eu falo agora, eu quero que você pense um minuto, respira fundo e repita você sozinho mesmo essa frase e pensa um minutinho. Você não tornar alguns segundos, eu já quero que você processe essas frases, amém? Vamos lá. Nem toda prisão é derrota. Nem toda voz espiritual é confiável.
Nem todo louvor é circunstancial. Na prisão, o que rompe cadeias não é reclamação, não é argumento, não é força, mas é adoração. Na prisão, só a adoração rompe cadeias. Nem toda voz que fala de Deus vem do céu. Ser usado por Deus não é prova de intimidade. Quem adora na dor, vê Deus agindo pelo impossível. Cadeias caem quando o louvor sobe. Enquanto alguns adoram, outros apenas escutam e muitos dormem. Deus não liberta só quem canta, mas quem permanece fiel. Amém? Senhor, a tua palavra nos traz esta noite. Pai, que vem cortando a nossa alma, corpo e espírito. Todos que aqui estão, os que dormem, os que ouvem, os que adoram. Pai, tem misericórdia de nós. Nós declaramos, Pai, que somos e queremos ser cada dia mais adoradores, em verdade e em espírito. Pai, em teu nome, ministro sobre a tua igreja, sobre a minha vida, uma unção especial, o dom de discernimento de espírito. Pai, que seja ministerial, que sejam os nossos sonhos e projetos, que sejam os nossos negócios, as nossas finanças, nos acordos, Pai, que não sejamos enganados, que não sejamos conduzidos ao erro, que não sejamos confundidos. Pai, que assim como Paulo, nós possamos posicionar. Nós agora quebramos e reprimimos qualquer aliança que foi feita, mesmo na ignorância, ou não. Nós anulamos esta noite diante do Senhor com o mundo dos infernos, com demônios, com pessoas de espíritos enganadores. Pai, nós anulamos nesta noite sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre a nossa descendência. Pai, tudo aquilo que foi de espírito de engano, de espírito de imundo, toda aliança, todo acordo, cai por terra, em nome do Senhor Jesus. E clamamos, ó Senhor Jesus Cristo, no teu nome há poder. E em teu nome nós declaramos, Pai, a tua graça, a tua misericórdia e a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, pedimos ao Senhor, nos guarde de todo mal, nos guarde, Pai amado, do homem mau, e nos guie. Colocamos diante do Senhor também o projeto, Pai amado, dessa igreja que é do Senhor. Estamos, Pai amado, no processo também de acordo. Colocamos diante do Senhor, que sendo da vontade do Senhor, que as portas sejam abertas, mas que não for também do sortido. Mas declaramos ao Senhor, Pai, mova os céus, mova a terra, que o nosso coração está voltado no Senhor, para a igreja do Senhor. Cremos e declaramos que o melhor do Senhor está sobre esta igreja, sobre a minha vida, a vida do meu irmão, sobre este ministério, que declaramos aqui no teu nome, a glória do Senhor. Pai, em nome do Senhor nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, já estamos terminando. Às vezes nós queremos, quando nós pregamos, nós queremos glória, né? Alguns querem ter dinheiro, né? Você viu o que passou, o pastor falou que Paulo recebeu visão, o batalha. É isso que espera aqueles que realmente louvam ao Senhor e adoram ao Senhor. É isso que eles esperaram. Não espera glória do homem, porque uma pessoa está falando, eles rejeitaram a glória que o homem lhes dá para eles. Escolheram Deus. Bem, estão terminando, sábado tem o culto de louvor e adoração ao Senhor às 19 horas. Bem, comigo, né? Sábado tem culto, não? Então, Não, sábado. Pode vir, não? Faça com seus irmãos, Senhor. Graças ao Senhor Salvador Jesus Cristo, ao amor de Deus, a comunhão e a aproximação
e o Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todos sempre, todos dizem, amém. Deus abençoe.